já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar um link com seus contatos e em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Pintou, galera! O melhor dia da semana está dando início. O quê? Só porque estão 7 horas da noite, você está pensando que não é? É sim, cara. Começou agora, por quê, mano? O melhor podcast de Manaus, do Brasil e do mundo está começando. E hoje nós estamos aí chegando ao final, cara. Hoje, dia 30 de maio, feriadaço. Você fala assim, hey, hoje não vai ter. Não, temos sim. Estamos aqui com você nessa noite da hora, super legal. Então você não pode dar desculpa. Vou ver só um minutinho. Não, mano, dê o like, curta aí, deixe suas perguntas. Se nós não respondemos é porque a gente precisou deixar tudo preparado para você. Mas olha, manda aí, depois a galera vai compartilhar e vai dar bom. Hoje estamos aqui finalizando. Estamos chegando ao fim aí deste mês que a temática foi lembrar o mundo, o Brasil precisou entender o que precisava olhar para o adolescente, para a criança, para o assunto do abuso e, no caso ali, a pegada e o abuso sexual. E nós entendemos que não apenas essa situação, mas o adolescente, a criança, o ser, ele sofre alguns abusos. E hoje a temática dessa nossa série, que é Maio Laranja, Atos de Justiça, é falar sobre abuso emocional e também, por que não, evidenciarmos as questões espirituais, né? Os abusadores, às vezes, nas lideranças, as falas. Então, hoje, na verdade, a gente vai continuar e a pegada é por meio de como falamos. Então, o abuso verbal, como você trata, o que você fala, que pode também refletir na vida espiritual do adolescente, da criança, do jovem, do adulto. E para falarmos sobre isso, nós temos aqui 2 convidados sensacionais. Uma delas, já entendeu que tem uma mulher, né? Graças a Deus, porque aí há um perfume, um aroma melhor aqui nos estúdios do Religa Cast. E nós temos o cara que já está aqui pedindo música, gosta de vir aqui. Se deixar, ele quase já ia tomar o meu lugar. Brincadeira, tô brincando, ele também tem muito trabalho. Mas eu já vou apresentar quem são os nossos convidados. Mas antes, para você lembrar, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 5, o versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você vai assim, pastor, essa palavra aí é bem presbiteriana, é já e ainda não. É isso mesmo, é já. Nós cremos que o Senhor vai nos satisfazer, sim. Mas só que a minha e a sua justiça tem que ser regada da justiça de Deus. Então, você que tem sede e fome de justiça, né, olhar para o pobre, o necessitado, o vulnerável, e você crê que o Senhor vai justificá-los, vai trazer justiça sobre esses, você vai ser saciado hoje, claro, tudo nos meios cabíveis e certos, como também amanhã. Então, fique ligado, fique atento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contra o abuso verbal e espiritual. E conosco aqui nós temos 2 especialistas nessa área que têm lidado com situações desafiadoras, não só na questão verbal, emocional, espiritual, outras áreas também. Nós temos aqui 2 psicólogos, temos um pastor e nesta noite maravilhosa, pastor Demétrio, seja bem-vindo. Opa. Deus te abençoe. Chegando aí também, temos aqui a Valéria. Seja bem-vinda, obrigada. Deus te abençoe. E vou começar com as damas, tá bom, meu pastor? Por favor. Com certeza, Valéria, primeiras se damas. Apresenta aí pra galera, fala quem você é, fala o que você tem feito, o que você faz aqui na igreja, o que você faz fora da igreja, como você tem glorificado a Deus por meio da sua vida.
Olá, pessoal. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez me apresentando, eu sou Valéria Leite, sou psico-oncologista e eu vou estar compartilhando hoje aqui com vocês um pouquinho sobre a minha experiência na Delegacia do Menor Infrator. Eu era responsável, juntamente com a equipe, para fazer o acolhimento de crianças que tinham sido vítimas de abuso sexual, e também o meu TCC foi voltado com o tema Fatores que levam o adolescente a cometer atos infracionais. Então, assim, antes da gente julgar ou ter algum tipo de preconceito, principalmente nós como cristãos, nós devemos saber e conhecer a história do outro, para que assim possamos fazer a diferença no mundo e assim gerar testemunho e semear a boa semente do Evangelho. Atualmente eu sou psico-oncologista, eu trabalho no Lar das Marias, uma casa que acolhe mulheres com cânceres oriundas do interior do Amazonas. E muitas delas compartilham comigo, através das psicoterapias, que não somente a dor do câncer, mas a dor do abuso, do sofrimento e do abandono. Aqui na igreja eu desenvolvo trabalho no Geração Futuro, tenho muita alegria de fazer parte desse ministério, já vai completar 2 anos, juntamente com meu esposo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E desde os meus 13 anos eu realizo viagens missionárias, a qual esse é o meu grande chamado e minha missão de vida. Que legal, que legal. O pastor Demétrios também se apresenta aí, meu pastor. Pois é, já tem um tempinho que eu não venho, né? Estamos com saudade. Pois é. Para quem não me conhece ainda, primeiro, boa noite a todos. Deus abençoe cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui nessa quinta-feira maravilhosa. E para quem não me conhece ainda, sou o pastor Demétrios, pastor do Ministério Infantil aqui da IP Manaus, né? E já estou nesse trabalho aí, já tem alguns anos. Ao todo, aí, acho que uns 4 anos, né, no Ministério Infantil. De formação, além de teólogo pelo seminário, também sou psicólogo pela Universidade Federal do Amazonas, né? E já tem aí também desde 2006, né, nessa caminhada na área de psicologia. Não atuo como a Valéria, que está atuando atualmente, né, bastante, eu não atuo já há alguns anos, mas como a gente não pode parar no tempo, né, a gente tem que estar lendo, tem que estar se atualizando, e está aí na caminhada da psicologia, que é o que eu digo, né? A minha formação ela é uma ferramenta para mim dentro do gabinete pastoral. Sim. Então, eu uso muito do que eu aprendi, das técnicas, com o aconselhamento, né? Lógico, a escritura sempre é a balizadora e é o filtro de tudo, né? Mas a gente usa daquilo que a gente aprendeu para maximizar o que acontece ali dentro do gabinete pastoral, né, dentro das atividades, né? E é bom porque a formação na área de psicologia te dá um pouquinho de percepção mais apurada, um faro mais, né? Você percebe falas, gestos, maneira como a pessoa se expressa, como ela se porta, você consegue captar alguma coisa que ali está encapsulado, né, por várias camadas de defesa, e aí a gente consegue ajudar melhor essas pessoas, né? Não que um outro pastor que não tenha formação na área não possa. Sim. De fato ele vai conseguir também, porque o pastor ele tem também esse refino assim, né? Mas quem tem formação na área de psicologia, eu penso que tem uma vantagem boa. Uma ferramenta. Uma ferramenta muito boa. Sabemos que, às vezes, alguns pensadores ficam meio ali, né? Um pé aqui, o pé lá. Será que a gente apoia, segura? Mas eu creio que o conhecimento, a ciência, a inteligência, a sabedoria vem de Deus. E se Deus permitiu, Ele sabe que possa ser usado por um bom proveito para a obra. E como o senhor bem falou, cara, as Sagradas Escrituras é o nosso balizador, é a nossa regra de fé e prática, é ela que vai dar o norte, a solução. E é isso mesmo. E, gente, estamos aqui para falar desses desafios, né, que, se a gente parar para entender, não é uma faixa etária específica. Tanto a criança, como temos aqui o pastor Demétrios, que trabalha diretamente com a galera até 11 anos completo, crianças mesmo, desde a partir de... Está conversado também, pastor Demétrios? Ministério Infantil é tudo, né? Então, todas as crianças até a idade de 11 anos, que é o público-alvo do Ministério Infantil. Agora sim, um detalhe interessante,
como nós estamos no Religa Cast, né? Isso aí. Apesar de que o meu público-alvo são as crianças, mas faz parte do meu pastorado muitos adolescentes que estão com o pastor. É verdade. Por quê? Porque eles trabalham no Geração Futuro, né? Trabalham no berçário, trabalham na escola bíblica infantil. Então, eles estão lá como cooperadores, como professores, como alguém que está ajudando. E não só as crianças são alvo do pastoreio de toda a equipe, da minha e do restante da equipe toda, mas eles próprios também, de vez em quando, precisam do cajado aqui ajudando, orientando e tudo mais. Então, é um público bastante variado, né? Se eu for considerar também a questão das famílias, Sim. eu tenho pais, tenho mães, eu tenho só aí, além das 500 e poucas crianças da igreja, eu tenho aí mais somando tudo, acho que umas 1.000, 1.100, 1.200 pessoas ao todo. É um rebanho grande. E são jovens adultos. Jovens adultos. E olhando para esse pressuposto, essa perspectiva, nós temos as lutas e os abusos. Sim. E hoje nós vamos falar sobre essa situação, né? E vamos começar pensando assim, uma das questões mais desafiadoras é a fala. E talvez os desafios, o ferir, os machucados, as marcas, podemos dizer assim, parte desse veículo, né? A fala, o ser verbal, o conversar, a forma. E a minha pergunta para vocês, assim, tanto pastor, Valéria, de fato, cada vez mais cresce esse abuso, e depois a gente podemos olhar um pouquinho sobre os reflexos e resultados, mas se cresce essa via do abuso, a via verbal, a fala, o colocar-se mal interpretado, ou talvez falar mesmo e tá nem aí, que aconteça. Você, Valéria, que tem recebido pessoas, e hoje você está tratando de mulheres, provavelmente a maioria são mulheres adultas, ou são jovens ali, que está passando pelo câncer, mas você, como você bem falou, você ouve as histórias, né? Você tem adentrado em universos, e pode nos ajudar. Você falou um termo muito interessante, a questão da soma, né? A questão psicossomática. Sim. Que vão levando e tal. O caminho, muitos desses caminhos foi por meio da questão verbal, da fala, da conversa, do trato. Como que você tem percebido essa realidade do abuso verbal presente na vida do ser humano? Então, hoje a informação, principalmente na questão da denúncia, está sendo falada tanto para a vítima quanto para o abusador. Então, muitas mulheres que já relataram para mim é o seguinte, que o cara chega para ela e fala assim, eu vou te agredir verbalmente, eu vou realmente acabar contigo, porque aí não tem marcas. Ela não tem como provar na delegacia aquilo que ela tem sofrido. Então, ele chama ela de burra, de fraca, de várias outras questões pejorativas. Então, assim, eles são muito maliciosos, mas eles são inteligentes. Então, assim, a mulher realmente ela não tem como provar que ela tem sofrido. E a criança e o adolescente também. Principalmente porque hoje os nossos jovens estão expostos aonde? Ao Instagram. Então, eles trocam ofensas, trocam brigas online e também não tem como provar, eu estou passando por isso. O pai fala, é o celular. Mas, assim, por isso que tem que ter atenção devida, por isso que o diálogo é importante, por isso que a igreja tem que ser atuante. Por exemplo, tudo que a igreja presbiteriana proporciona é o quê? É trabalhar as relações interpessoais, corpo a corpo, estar presente, olho a olho, para a gente se desvincular um pouco daquele mundo digital. Entende? Então, assim, as mulheres, elas sofrem principalmente isso porque hoje eles têm um conhecimento. Então, assim, eles fazem aquela questão assim, tu não tem como provar, então eu vou acabar contigo de uma outra maneira. Infelizmente. Uau, e pastor? A gente diz, não sei se a Valéria ouviu isso na formação dela no curso, mas provavelmente deve ter ouvido, que o material do psicólogo, a ferramenta de trabalho dele é a fala. É a fala, exatamente. A fala e o ouvir. A fala e o ouvir. O olhar. A fala é a forma, assim, por excelência do ser humano se expressar. Porque nela que a gente realiza a comunicação 100%, né, onde dois interlocutores podem compreender um ao outro.
Tem algumas pessoas que discutem aí do porquê que o ser humano escolheu falar para se comunicar. Eu não vejo dessa forma essa discussão assim de origem das coisas, né? Eu entendo que nós somos fruto daquilo que Deus é. Deus nos formou a sua imagem e semelhança, e quando Ele formou o mundo, Ele formou falando. Ele disse, né? Faça-se. E então o ser humano ele expressa exatamente essa imagem de Deus, essa semelhança de Deus na fala, né? Só que com o pecado, né? Com a queda, esse presente, esse atributo do ser humano, que é poder se comunicar por meio da fala, ele também ficou afetado pelo pecado. Então, tudo que acontece em termos de abuso, de ofensa, geralmente, na maioria das vezes, é por meio da fala. Eu posso te ofender, eu posso te maltratar, eu posso te atingir emocionalmente com gestos? Posso. Com atitudes minhas? Posso. Por negligência, não fazer nada? Posso também. Mas, como eu falei, o instrumento por excelência do ser humano para a comunicação é a fala. E a fala, quando ela é expressada dessa forma, negativa, ruim, pecaminosa, contaminada, ela tem uma capacidade destruidora muito grande. Eu não sou daquela teologia de que a palavra tem poder, né? Como se as palavras fossem mágicas e eu falo aqui e acontece alguma coisa ali do outro lado. Não. O universo conspira. Mas eu concordo no sentido de que a palavra tem poder para tanto te abençoar emocionalmente falando, espiritualmente falando, como também te amaldiçoar emocionalmente falando. Uau. Tem palavras que são ditas que podem acabar com a vida de uma pessoa assim. Um estalar de dedos. Então, é muito sério quando você expressa alguma coisa para alguém e aquilo que você diz, ou você não ponderou na hora que falou, ou então você calculou e disse aquilo mesmo para detonar com o outro. Então, assim, é impressionante como a gente vê isso ao longo dos anos. Não é uma coisa assim que aumentou, diminuiu, como é que é isso? Não. A vida inteira, o ser humano, a história humana, ela mostra isso, que o ser humano tem essa capacidade de prejudicar pessoas, prejudicar outras pessoas por meio da sua fala. Eu posso dar um soco em alguém, machucá-lo, feri-lo, fazer brotar sangue do rosto, mas eu posso também falar e nessa fala eu conseguir acabar com a vida de alguém, arrasar com alguém. É interessante que o Senhor ele se preocupa, né? Ele fala, eu estava vindo aqui na minha cabeça sobre maledicência. Uhum. O próprio apóstolo Tiago fala da língua, tomar cuidado com a língua, como se portar. E aí, assim, como que vocês veem, né? Seja na parte, como o pastor colocou, seja na parte técnica, seja na parte da ciência, ou tratar, e de fato, uma coisa, nós como pastores, e colocando aqui a questão do pastor Demétrios, pela especificidade além do que de mim, né? Por enquanto ainda não estou com outra formação em relação à psicologia, mas assim, no gabinete nós procuramos entender o que cabe a nós como conselheiros, como pastores e também como um especialista. No caso do pastor Demétrios, ele tem essa especialidade. No meu caso, não. E eu preciso saber, poxa, se Deus levantou a Valéria, é serva do Senhor, é pautada nas Sagradas Escrituras, tem as ferramentas. Então, o que é patológico, que quem entende, estuda patologia, desenvolve, e o que cabe a nós como pastores e conselheiros, nós desenvolvemos aqui. E olhando para essa questão da maledicência, que infelizmente ela é presente, e aí, bem colocado, é um dos atributos de Deus compartilhado a nós, os homens, que o pecado corrompeu. E como vocês têm visto presente na comunidade, seja você como profissional que tem atuado como atuou também na delegacia, recebeu crianças, adolescentes, passados por situações de abuso, como que a maledicência, vem muito aquela assim, não sei se o pastor Demétrios tem tratado também essa questão do bullying,
Porque normalmente não começa no trocação, Uhum. né? Na faculdade, na escola, a galera é na fala. Ó lá o tênis, ó lá o gordinho, olha. Pô, antigamente gordinho era zoeira, né? Mas não. Né? Tal, fala essas questões e as marcas internas. Né? Como que pode se lidar, né? Como se ver isso? Nós vemos como pecado? É um pecado? Nós vemos como uma falta da moralidade? Como que lida com essas situações? Como que nós temos lidado, seja na igreja, com seus liderados, com hoje, graças a Deus, louva a Deus, UPA Religados tem preparado bons líderes, é nós. Isso aí, galera. Tem ajudado o pastor Demétrio junto ali de um time. Mas assim, como que a gente, ao olhar, e que daqui a pouco a gente vai falar onde vai desaguar, né, na questão tanto emocional e principalmente espiritual, né, que lida. Às vezes você chega ali, mulheres que estão totalmente destruídas e já não tem mais fé, não quer crer que Deus é esse, e pá, talvez as falas, né, um pai que chega, meu filho não quer vir para a igreja, não quer crer no Senhor Jesus, como que eu vou falar de Jesus para eles e tal, por conta de palavras. Então assim, como que vocês têm visto, né, essa questão da fala ter sido corrompida e tem gerado, como lidar, na verdade, nesse primeiro momento, como lidar ou como que é recebido essa questão, essa situação, esse abuso e chega até você, como que eles chegam destroçados e tal. Um pouquinho, Valéria, sobre... Então, a nossa sociedade em si, também a igreja vive numa vulnerabilidade social, socioeconômica e principalmente familiar, que é a base de tudo. O que diz na palavra do Senhor Jesus? A boca fala que o coração está cheio. Esse coração está cheio de quê? De marcas, de feridas, de traumas. Pode estar cheio também de amor, e ele vai compartilhar amor, fé e esperança. Então, assim, a grande base de tudo é a questão familiar, a questão espiritual e a questão social. Então, se nessa casa dessa criança, do adolescente, ou até mesmo do idoso, né, que eu queria também mencionar aqui, verdade. é que, às vezes, a gente se preocupa muito com a criança, com a mulher e o homem. E os idosos, como é que fica nesse meio termo todo? Então, existe um tabu muito grande, às vezes, para os meninos se abrirem, se achegarem, que às vezes o olhar é muito voltado para a menina, o cuidado com a menina, mas os nossos meninos estão sendo colocados em risco tamanho. Então, eles acabam tendo o quê? O seu papel masculino, no sentido de quê? Nós que somos cristãos, o que a gente acredita? Que o homem é o sacerdote da casa. E se esse homem não tiver tido uma base, ele vai ser um sacerdote frágil, que vai proporcionar uma família desestabilizada e que vai gerar marcas e consequências. Então, assim, o olhar do psicólogo é o sentido do quê? É como o pastor estava mencionando, é através do comportamento. Ele chega com a gente, seja no aconselhamento, chega na parte da psicoterapia e aquilo não vai tendo, o ciclo não vai tendo fim. Ele vai remoendo aquilo, então a gente entende que aquilo pode ser um trauma ou algo que ele não está conseguindo liberar o perdão. Então, a grande importância, eu acredito muito, que, como diz na palavra do Senhor, eu sempre sigo tudo, porque a palavra do Senhor, ela é o nosso norte e ela é a nossa fonte de vida. E eu acredito que o Senhor levantou psicólogos no meio... psicólogos cristãos, porque o povo de Deus deveria estar inserido nesse meio, para ser luz, para ser sal. Então, eu acredito assim, que a grande importância da gente escutar, sem julgar, principalmente as crianças, os adolescentes, porque, às vezes, na fase adulta e o idoso, ele tem a necessidade de ser ouvido. Mas as nossas crianças e os adolescentes, quanto eles puderem estar distante da gente, melhor para eles. Então, assim, a primeira orientação é ouvir sem julgar e pedir direcionamento do Espírito Santo, que ele vai colocar as palavras certas na nossa boca para que a gente possa acolher e, assim, levar transformação de vida para nossas crianças e adolescentes. Legal. E aí, meu pastor? Essa questão do lidar com a fala, né, com o abuso por meio da fala é desafiador. O problema todo é assim, eu não sei se a Valéria tem essa mesma percepção, é algo que chega muito raro no gabinete. Porque, geralmente, o que acontece? A fala, ela expõe... Assim, quando é uma agressão física,
um abuso de outra natureza, fica patente logo, né? Então, assim, você não tem como esconder. Mas o abuso verbal, o abuso, né, emocional, você não só não quer expor para que os outros percebam que você tem esse tipo de comportamento de abusador. Sim. E a vítima, aquela que também sofre, ela também não quer se expor porque aquilo mexe com feridas que estão aqui dentro, que ela está tentando ali com o tempo cicatrizar, e que volta e meia é como aquela ferida que está criando aquela casquinha já em cima, aí vai lá e de novo dá aquela trincada, ela abre e dói, né? Exatamente. Então, sempre que você toca no assunto, esse é um assunto que mexe muito no emocional e causa muita dor, né? Então, assim, é um assunto, geralmente são situações que não aparecem muito. É preciso você ter algo assim bastante gritante na sua frente, com algumas pessoas já percebendo e dizendo: pastor, preste atenção ali que está acontecendo alguma coisa. Ou então você, no convívio, né, com os teus liderados, com as tuas ovelhas, você percebe que tem uma situação ali que, como ela estava falando ali, que a pessoa vive num ciclo, né? Ela está sempre tocando a mesma cantilena aqui no cavaquinho, né? E aí você quando percebe isso, você tem alguma situação aqui que a gente precisa trabalhar, Agora, existe um hiato entre você abordar aquela pessoa, e para isso tem que ter um time certo, porque senão você pode mexer numa situação bem complicada, ou então a pessoa procurar você para dizer: pastor, eu preciso de ajuda. Uau. Porque, como eu falei, esse é um tema que dói, que machuca. E a pessoa não quer ficar revivenciando Sim. essas situações o tempo inteiro, né? Quando ela já te procura, é porque o nível de sofrimento já está tamanho que ela não tem outra alternativa. Porque esconder, guardar, deixar no canto aqui para ninguém ver, já não está mais surtindo efeito. Lá no começo até funcionava, mas agora não funciona mais. É o que a gente chama de mecanismo de defesa burro, né? A pessoa já percebeu que não funciona, mas continua usando para se defender. Por quê? Porque ela não tem outras ferramentas, ela não tem outras alternativas. Então, quando ela já te procura nessa situação, já pedindo socorro, porque já está numa situação limite, né? Mas tem outras situações que são particularmente mais visíveis e que elas sinalizam também. É quando você, no comunicar diário com teus pastor, com a tua liderança, você usa de expressões, usa de falas, e aí eu não só vou incluir aqui a fala, né, a expressão verbal, mas também o digitar aqui no WhatsApp, nas redes sociais e tudo mais, em que você se expressa de forma inadequada. Né? E aí isso também é um sinalizador muito grande, assim, que se a gente tiver a percepção correta, a gente pega aquilo ali e diz: peraí, tem uma situação aqui que a gente precisa cuidar. Porque às vezes a pessoa ela tem um modo de falar, algumas palavras que ela sempre usa, né? Algumas expressões que ela sempre tem à boca, ou na ponta do dedo aqui, né? E que aquelas expressões, aquele modo de falar, aquelas palavras que ela escolhe, começam a sinalizar que existem questões ali a ser trabalhadas, ou elas pelo menos dão assim pistas do caráter da pessoa, da formação daquela pessoa, né? Então você tem que perceber isso, e isso é desafiador, é difícil, porque, como eu falei, é algo que só vem para você quando a pessoa quer trazer. Se você não pegou isso durante o teu convívio com aquelas ovelhas, aquele conteúdo só vai aparecer na hora que a pessoa trouxer. Uau. Né? E aí é complicado, porque você precisa ter esse olhar mais esperto, mais vivo, mais sensível, né? Uma sensibilidade, para que você não seja surpreendido só quando o problema chega. Se você pudesse antecipar e perceber, né? Aí é que entra aquelas coisas, né? Seria bom que alguns temas dentro da área de psicologia pudessem ser tratados dentro da igreja, né? Por exemplo, tem um livro clássico que a gente estuda na faculdade que é excelente assim para você. Não serve para se aprofundar, mas pelo menos para você ter já um primeiro contato e poder ter uma
Por exemplo, é aquele livro, agora o autor me fugiu, não sei se a Valéria vai lembrar, O Corpo Fala. Sim, eu já ia mencionar isso. Pronto. Exatamente. O Corpo Fala. O Corpo Fala é um livro que fala, ele explica justamente essa questão. Como expressões, posturas, né, o comportamento da pessoa, como é que ela se porta, como é que ela senta, como é que ela está de pé, como ela olha, né? Por exemplo, é uma coisa bem curiosa, para saber se a pessoa está mentindo para você. Aí, pai, olha o bizu, hein? Olha o bizu, viu, pai? Eu vou entregar pai, essa, mãe. viu? Eu vou entregar essa, pega né? a técnica. Quando você diz assim para o seu filho, estou entregando essa, viu? Quando você diz assim, meu filho, você fez isso ou fez aquilo outro, como é que foi isso assim? Né? Adolescente na escola, né? Como é que foi isso na escola? Se o garoto parar e olhar assim para cima, ou para a direita ou para a esquerda, é como se ele estivesse assim, buscando na memória a lembrança para trazer para verbalizar. Agora, se ele baixa o olho, ele está bolando a resposta. Ele está construindo o fio que vai... começo, meio e fim. Eita! Então, isso tudo, se você tem essa percepção, você consegue... poxa, fulano não está falando a verdade. Ou então, cicrano não tá sendo totalmente honesto. Tem alguma coisa que ele está escondendo. Às vezes a pessoa não faz isso por mal, assim, no sentido de que vou mentir de propósito. Ela está querendo esconder alguma coisa, fuga, né? ela está fugindo, e aí ela conta uma outra situação, fala uma outra coisa, e às vezes essa questão do olho, esse exemplo que eu dei do olho, ela te sinaliza. Na hora que você está perguntando alguma coisa dela ali no gabinete pastoral, e ela baixa assim, eu digo, está querendo esconder. Está querendo encobrir, não quer falar. Ela sai do campo de visão assim, ela está olhando nos teus olhos e, de repente, ela... Entendeu? Então, isso são expressões que, se você capta, você consegue abordar a pessoa de uma forma diferente, né? O abusador, se ele souber manipular isso, gente, é uma devastação. É uma devastação. Porque ele vai ter capacidade de atingir a vítima no âmago, ali, onde mais fere, onde o calo aperta, entendeu? Onde dói, né? E aí é complicado, porque essas expressões de fala, de abuso, de tudo mais, de comportamento, e é uma coisa que ela falou no comecinho agora que é sensacional e que a gente precisa ter atenção nisso. Na falta de ter como agredir alguém na troncação, como você falou ainda agora, né? Você parte para a agressão verbal. E isso, gente, ocorre muito, muito, muito. Uau. Infelizmente. Uau. E só um negócio aqui rapidinho. Adolescente, não adianta não. Você acha que você vai agora querer manipular o seu pai olhando para cima para bolar o esquema? A peia vai comer, hein? Cuidado. Ainda não pode, né? Desculpa. Não sei, alguma coisa vai acontecer aí. Alguma coisa. Mas, gente, esse acho que é um dos nossos maiores desafios relacionado à fala mesmo. Porque, de fato, é como a gente tem colocado. Tem as feridas, são internas. E uma coisa que estava vindo muito na minha cabeça, você falando sobre o corpo fala, né? Nos programas passados, a gente tem dito muito sobre essa questão da mudança do hábito. O adolescente era totalmente extrovertido, ativo e tal, da noite para o dia, não é da noite para o dia, mas ele muda. Muda o jeito de vestir, muda o jeito de falar, e às vezes nem a gente está entrando agora, não é a trocação, não é a peia, mas são falas. Né? São as falas, a afirmação. E nós estamos numa geração da afirmação, né? A geração onde que as pessoas eles querem ouvir, bem como a Valéria colocou, é midiática. Sim. Graças a Deus, para não continuar com essa onda de terror e horror, as pessoas não ficam postando as coisas, mas todo o Instagram, ninguém tem tristeza, ninguém tem dor, ninguém passa dificuldade, todo mundo, né? Mas, como você falou, no secreto, né, no direct, as falas, né, as mensagens, e o coração tá cheio, ou é inveja, ou é o orgulho e tal.
como, né, uma coisa que vocês falaram aqui que é interessante, que é uma das técnicas e é uma das ferramentas que a psicologia nos dá, e a gente já conversou um pouquinho aqui em alguns outros programas, nós temos duas coisas que acho que é necessário para a gente ajudar. É desenvolver um olhar capacitado, vamos usar o termo assim, né, e uma escuta especializada. Né? Como bem falou assim, como que a gente consegue ajudar, seja o pai, até mesmo agora vamos tentar trabalhar assim, ele saber usar melhor, né, a sua fala, porque os tempos são outros, né, não? Querendo ou não, são outros. Na nossa época, dependendo como o pai falava, a gente agia e reagia de uma outra forma. Ah, pastor, na geração mimimi, não é. É uma outra geração, é uma outra forma, é uma outra realidade, e a gente tem que pedir de Deus graça para se contextualizar e como utilizar. Nós estamos falando aqui com pais, com famílias que normalmente, em nome de Jesus, são cristãos. Que, como bem o pastor Demetrios falou, pautado nas Sagradas Escrituras. Mas eu tendo a lembrar que ainda somos corrompidos. Ainda habitamos nesse corpo de corrupção. Temos ali uma perninha manca para o pecado. Se não tomar cuidado, a gente cai. Por isso que se a gente pensa de pé, toma cuidado para que não leve a rasteira. Mas como a gente ser o agente que para? Não ser o agente que, às vezes, o abusador. Né? Seja ele, aquele lance, aquela frase, né? Quem fere, né? Quem está ferido, fere. Quem está machucado, machuca. Então, como a gente começar a parar, cortar esse ciclo, né, da maledicência, de nós, por um dia ter sido abusado, talvez por um responsável, um líder, alguém que está com um superior, o que tem autoridade sobre aquele, e utilizou da fala para gerar um abuso emocional por meio da questão verbal e levar a uma espiritualidade defasada. Cair, não, mas eu não vou lá ler a palavra, não. Ah, eu não vou mais orar, eu não vou jejuar, não. Ou você tem que jejuar, senão não sei o quê, ou você tem que fazer você tem que fazer os 21 dias, senão você não vai se abençoar. Falar em 21 dias, tá chegando, hein? Vamos lá, tá junto. Então, como que a gente consegue... Poxa, eu tô com saudade aqui do meu brotherzão Matheus Lobato, hoje não pôde estar com a gente. Te amo, Lobato. Ele fala muito sobre o Peter Escarezo, do livro Uma Espiritualidade Emocionalmente, né, Saudável. E esse mesmo autor escreveu sobre uma igreja emocionalmente saudável, uma liderança emocionalmente saudável. E nós, como esse ser integral, né, que é emoção, feito de emoções, o nosso Deus, na sua excelência, é um ser emocional. Então, nós também temos esse atributo de Deus. Como a gente possa preparar, seja aquele que talvez possa ter um encontro com alguém que foi abusado verbalmente e ser o abusador da vez, e ele fala, opa, não, aqui não, para mim não, né? E ter uma vida em Deus sadia também, por conta que um dia possa ter sido machucado, mas encontrar essa satisfação do Senhor, né? Ser curado para também passar a partir dele curar outras pessoas, seja adolescente, seja criança, né? No seu caso, como você tem lidado com essas mulheres que chegam feridas, né? Tristes, se sentem abusadas verbalmente, porque você agora não tem mais mulher, você não vai ter mais condições, você não pode fazer mais isso, e abraça, agasalha aquilo lá e fala assim, é verdade, eu não vou ser e tal, e elas acabam se autoflagelando, muitos jovens, adolescentes, talvez como você recebeu ali, a culpada foi eu, o culpado fui eu que fiquei fazendo isso e aconteceu, a pessoa abusou. Nós, como que a gente vai conseguir, pastor, nesse cuidado com pais? Porque assim, no meu caso, a adolescência é a melhor fase da vida. É a mais desafiadora? Mas é a melhor. Hoje eu tenho pensado assim, falo assim, caraca, graças a Deus tem 2 adolescentes em casa. Eu tenho um que começou agora, o Moisés, a Miriam está na metade, e eu falo assim, meu Deus, quão desafiador é de ter que ser inteligente, pedir a Deus muita sabedoria para trocar ideia, para ser argumentativo,
para não ser um abusador, não ser um autoritário, né? E usufruir da autoridade, não ser aquele que, por meio da verbalização, machucar e ser aquele que constrói, que ajusta, ou que vai também curando aquilo que talvez os filhos e o adolescente e tal. Então, como que podemos lidar, à luz das Sagradas Escrituras, à luz das ferramentas, com aquele que está sendo abusado ou que foi abusado verbalmente, que afetou a sua espiritualidade, que o deixou talvez com menos fé, ou talvez não, foi o propulsor, agora eu vou ler a Bíblia mesmo, vou orar porque eu preciso, as minhas peias e tal. Como que a gente pode ajudar, seja esse pai, seja essa criança, esse adolescente, seja como que a gente pode consertar, né? Falar assim, cara, você está sendo um abusador verbalmente da sua casa. Mãe, cuidado, filho, que negócio é esse? Como você vai tratar sua mãe desse jeito? E tal, o seu irmão, como é que a gente pode lidar com a situação, vendo que nós temos algumas ferramentas? Você, como uma psicóloga, o pastor aqui como um pastor, que tem lidado com toda essa faixa etária, essa galera, e vamos que vamos. Tá. O ser humano ele é formado como? Ele é biopsicossocial espiritual. Eita! Ele precisa... Repete essa língua estranha de novo. Biopsicossocial espiritual. Ele precisa tratar o quê? Ele precisa tratar do corpo, ele precisa tratar da mente e ele precisa ter uma base espiritual, que é o que traz todo o desenvolvimento dele de fé, de esperança. Então, assim, se eu estava falando, eu já estava montando algumas coisas na minha cabeça, que é o sentido de quê? O primeiro ponto... as pessoas vivem juntas, porém sem conexão. Moram na mesma casa, frequentam a mesma igreja, tudo, mas elas não têm uma conexão base consolidada. E principalmente com Deus. Então, o ponto do ser humano, ele precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde para que ele tenha uma qualidade de vida social. Ele precisa interagir com a família dele. Vocês como pai precisam conhecer os seus filhos. Então, o que precisa ter um tempo de qualidade. Quando as pessoas fazem aquelas comparações, mas antigamente não era assim, o contexto social de antes era totalmente diferente. Por quê? As crianças brincavam na rua, não tinha tanto perigo. Então, os vizinhos se falavam, não tinha a questão da internet, aquela comparação e tantos outros fatores. Hoje, as crianças foram retiradas daquele meio que a gente chama de criança raiz, elas são inseridas no quê? Dentro de condomínios, dentro de que elas vivem isoladas, até do seu vizinho do lado, ninguém sabe quem é, então não tem aquela convivência do brincar. Então, assim, ela já anula um pouco a sua infância. Por quê? Os pais já avisam, querem ter um crescimento acelerado. Olha, você tem que estudar, você tem que ser isso. Pega esse tablet. É mais fácil hoje um pai dar um tablet para o filho, ou colocar alguma coisa na TV, do que ter trabalho. Então, esse mesmo pai que chega, por isso que tem pai que não gosta de psicólogo, leva durante um período, depois tira a criança. Porque também... está tudo inserido nele, a criança está sendo um reflexo daquela criação. Então, assim, se a família não tem aquele papel de interação no meio, eles são estranhos, e quando chega na adolescência, ele vai viver sua vida individual ainda mais. E no meio cristão, como é que isso funciona? Eu sempre digo assim, que quando você for ouvir o seu irmão, se ele for compartilhar algo, somente escuta e fala com o Espírito Santo de Deus. Se você não tem o que oferecer para ele, se você não tem as falas, se você não está nem compreendendo a dor daquele irmão. E o que a gente sempre encaminha? Para ele procurar um psicólogo, para ele procurar o pastor, ou então uma irmã mais experiente, que possa aconselhar, estar perto. E, principalmente, quando alguém compartilha algo da sua dor, do seu sofrimento, do seu passado, não compartilhe isso com mais ninguém. Amém. Então, dobre seus joelhos, ore pelo seu irmão. Se você não tem o que oferecer, dê caminhos a ele. Olha, procure ajuda psicológica, mas procure o nosso pastor, de jovem, de adolescente, entende? Não esteja só. Você tem grupo familiar? Então, assim, fazer com que eles tenham uma conexão e se sintam acolhidos. No lado das Marias, como é que nós funcionamos? As meninas são encaminhadas pelo SECOM, recebem o acolhimento, fazem o acompanhamento do serviço social e comigo com a psicóloga.
Então, o que ocorre? Nós damos mecanismos para elas através da arte-terapia, da musicoterapia, porque nem sempre a pessoa vai querer falar da dor dela. A gente tem que proporcionar uma outra vida, ressignificar essa vida. Então, assim, e no meio cristão nós temos o quê? Nós temos tudo. Nós temos o Senhor Jesus conosco. Nós podemos mostrar para aquela pessoa que o que ela passou no passado, o Senhor Jesus derramou o seu sangue por ela. E ela tem muito para servir no meio evangélico, cristão. Então, assim, é muito importante que as pessoas possam ter o discernimento do que, se eu não tenho como ajudar, eu tenho como orar pelo meu irmão e encaminhar ele para os meios possíveis. Uau! Tremendo isso que ela falou, porque, assim, uma das coisas que proporciona o abuso é quando você não tem o que dizer. E aí você não faz esse encaminhamento, você não dá essa alternativa. Olha, procura alguém. Não, você, mesmo sem não tendo o que dizer, você resolve dizer alguma coisa. Cara, é a fórmula para você falar bobagem. Você acabar aconselhando mal alguém, ou até mesmo dizendo alguma coisa que vai calar fundo no coração daquela pessoa, mas de forma muito ruim, né? Então, assim, sendo bem prático, eu acho que um momento como esse que a gente está nessa conversa, aspectos práticos são importantes. E ela já trouxe aqui, né? Se você não tem algo para dizer de positivo que vá construir na vida dela com base na palavra, você encaminha para quem vai fazê-lo. Outras coisas que nós podemos fazer é ler alguns textos da palavra, e aí eu estou falando no sentido pastoral mesmo, para que a gente entenda o peso do que é a fala, né? O apóstolo Paulo, Colossenses 4, 6, ele vai dizer o seguinte, que a vossa palavra seja temperada com sal. Essa expressão que ele usa no sentido de que ela é uma palavra que tem que ser boa, né? Que tem que ser valiosa, que tenha valor e peso para a vida daqueles que vão te ouvir, né? Mas como é que eu posso ter uma palavra temperada com sal, então? Eu tenho que ter sabedoria na fala, e aí, outro texto que ela citou ainda no começo aqui, ainda agora, a boca fala do que o coração está cheio, você tem que estar cheio da palavra de Deus, você tem que estar cheio das Escrituras para que da sua boca saia a palavra de Deus. Mas eu separei aqui 2 versículos em Efésios capítulo 4, 29 e Efésios capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte, esses dois. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aqui, alguns interpretam aqui como palavrão, eu vou um pouquinho além. O palavrão também, porque a palavra suja, o baixo calão, ele também tem um poder de contaminação muito grande, né? Se você convive com gente que fala o tempo todo palavrão, uma hora ou outra você vai acabar falando também, né? Mas se você não souber dizer nada que seja bom, a sua palavra vai ser uma palavra maldita nos 2 sentidos. Maldita porque é uma maldição que você está falando mesmo, e maldita porque é uma palavra inconveniente, né? Você está usando palavras inconvenientes, né? Ela vai ser uma palavra torpe. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E que desafio se nós nos policiarmos para evitar isso, né? Se a gente for sincero aqui uns com os outros, nós de vez em quando estamos soltando alguma bobagem daquelas assim cabeluda, cavernosa, né? Ou seja para o meu filho, ou seja para minha filha, para a esposa, para o marido. Às vezes a gente solta, e não é só a palavra em si, é o tom da voz, a expressão, é como você fala, tudo isso ele vai englobar aqui, eu penso que cabe aqui a palavra torpe, né? E sim unicamente o que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, né? No capítulo 5, versículo 4, diz, nem conversação torpe, olha aí, de novo ele está repetindo a mesma instrução, nem palavras vãs ou chocarrices, e aqui as palavras vãs e as chocarrices, aí entra nessa questão do baixo calão, do palavreado sujo. A chocarrice aqui é aquela conversinha maliciosa, aquela conversinha com piadinha suja, com duplo sentido, sabe? Aquela coisa
que vai contaminar o outro. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Né? Louvor a Deus, palavras de bênção, palavras de aconselhamento que sejam pautadas, como nós temos falado e repetido aqui, nas Escrituras. Né? Esse procedimento tem que ser do cristão. O cristão tem que aprender a falar. Né? O que eu tenho visto hoje em dia é que nós temos assim um número cada vez crescente, exponencialmente crescente, de novos cristãos no meio da igreja, mas, juntamente com esse crescimento, tem vindo muita coisa que antigamente a gente achava escandaloso. E uma delas é a palavra torpe. O que tem de crente que fala bobagem, fala palavrão, fala besteira, tem conversa baixa, tem atitudes ruins. Assim, se fosse uns 20, 30 anos atrás, você ficava assim escandalizado. Hoje o pessoal acha comum. Sangue de Jesus nem poder. Né? E se você for para as Escrituras, você vai ver que a orientação de Paulo nas cartas dele, Efésios, Colossenses e outras passagens, é para que o cristão evite esse tipo de linguajar. E isso faz com que você evite o abuso. Sim. Porque se você não vai dizer nada nesse tom para alguém, você vai, com certeza, evitar de machucar alguém. Agora, se no seu coração só tem isso aqui, palavra torpe, chocarrice, palavras vãs, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, você vai ferir alguém com suas palavras. Vai causar um prejuízo emocional em alguém. E não é questão de mimimi, não, essa geração é emocionalmente fraca. Não, isso ocorre. Ó. O problema é que, antigamente, o pessoal enterrava. Sim. Né? Hoje, a gente está tendo mais recursos, né, mais condições de poder botar isso para fora e poder falar. Né? Sim. E tem uma coisa, sim, desculpa, pastor. Pode falar. A questão que está muito exposta para as crianças, para os adolescentes, é a questão da sensualidade, através da dança. Então, assim, como é que eu vou alertar uma criança, justamente, né, que o adolescente ainda tem mais um pouco de percepção, sobre a questão que não pode tocar no corpo, não pode fazer isso, se o pai, a mãe, o meio familiar incentiva a criança a rebolar, descer até o chão. Fazer dancinha de TikTok, né? Essas coisas. TikTok. Aquilo que às vezes a gente abre o Instagram, aí tem aquelas comparações, né? Aniversário de antigamente era aquela coisa mais formal, hoje em dia é um meio... É uma, como é que eu faço assim, uma exposição tamanha, que eu não queria usar a palavra assim, é até feio de verbalizar. Então, assim, que a criança, se o seu abusador toca, ela vai achar isso normal, porque ela já está no meio. Mas você está culpando a família, nós somos responsáveis pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes. Sim. Se eu falo para ele não fazer isso, mas eu proporciono para ele um meio de vulnerabilidade, eu estou abrindo espaço para o inimigo adentrar na minha casa e, principalmente, atacar que a gente chama, né, o elo mais fraco. Então, assim, é lamentável como, às vezes, as pessoas elas querem tanto uma mudança, mas elas não procuram. Então, assim, tudo se encontra na palavra de Deus, mas a gente tem que ter atitude para viver isso. Eu quero uma mudança, eu quero ter uma estabilidade emocional. Então, faça terapia, busque. Eu vou precisar tomar medicamento, eu não quero. Não, mas use o meio que Deus usa a ciência para proporcionar o bem-estar para você, entende? Mas, principalmente, se apegue às Escrituras, porque tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. E, às vezes, as pessoas elas vivem uma vida de solidão, principalmente pelo quê? Aquele vazio que elas precisam de ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A igreja ela proporciona muitos ensinos, ReligaCast e tantos outros meios, conferências, para que nós possamos o quê? Encher a nossa mente daquilo que é bom, proporcionar o melhor para a nossa família e proteger nossas crianças e adolescentes. Então, nós não temos desculpas, nós temos que praticar. Aleluia, aleluia. E esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. É olhar para a nossa realidade, né, e procurar mesmo desenvolver isso. Uma coisa que eu venho pensando é sobre esse reflexo do Cristo em nós, que é o maior dos nossos desafios. Porque, assim, se a gente parar e ser bem claro
qual que é o nosso grande lema, ou qual que é o grande dilema? É de segunda, é ser esse adorador de segunda a segunda. Ser no domingo, o dia do Senhor, vir para casa do Senhor, estar com a família, estar com a galera, onde o grupo familiar, né? Aonde a gente trabalha as reservas, dá aquela polida no nosso vocabulário. Dá uma invernizada aqui, né? Posso atuar de uma forma. E assim, beleza, mas e nas entrelinhas, o dia a dia? Sim. Como o pastor tem colocado, e eu vejo que esse é o nosso maior desafio. Sim. Ser esse Cristo, ser essa imagem de Cristo. De fato, como bem que você colocou logo no início, de ter cheio o nosso coração de Deus. Não é o que entra, mas o que tem saído, o que tem contaminado. E tomarmos esse cuidado mesmo. E havia para tudo. Eu estava pensando aqui assim, como que é desafiador. Né? É a palavra, é a nossa palavra. Bem, que essa palavra, ela tanto, como o pastor Demétrios falou, ela tanto abençoa e gera bênção, e continue gerando bênção, quanto ela também pode ser amaldiçoada e gerar maldição. Gerar essa maldição na vida daqueles que ouvem, na onde ela tem entrado, no coração daqueles que têm entrado. E que nessa noite a gente consiga ser de fato essa mudança e viver essa mudança. Sim. Buscar em Deus essa mudança, para que haja saúde mesmo. E eu estava pensando aqui, assim, quantas pessoas têm se enfraquecido na fé? Quantos têm desistido da fé por conta de uma palavra? Isso. Por conta de sentir-se abusado por uma palavra, pastor. É uma coisa séria, porque assim, continuando nessa questão prática, né, a gente tem que, de vez em quando, exemplificar, né, para que fique claro, né, para as pessoas. Você dizer para alguém dentro de casa, por exemplo, um filho, você não presta, não é aquela coisa assim de, estou lançando palavra de maldição, não. Maldição no sentido como a gente falou, palavras malditas, né? Maldita, é isso mesmo. Poderiam ser bem ditas, mas foram malditas, né? Você não presta, você é um abestalhado, você é um burro, não sei o que e tal. De forma sistemática, o filho só ouve aquilo da sua boca, ele nunca ouve, meu filho, eu te amo, meu filho, você é bênção na minha vida, meu filho, você não sabe quanto eu sou feliz com você aqui dentro de casa, meu filho, você é orgulho do papai e da mamãe. Essas expressões, e você não vai dar para nada, você é igual ao teu... famílias separadas, né? Aí as esposas às vezes querem descontar, você é igual ao teu pai, não presta para nada, é um inútil, é um traste, não sei o quê. Ou então... o filho dentro de casa com alguma dificuldade de interação social e o pai fica... Esse menino vai ser aquela palavra com V, né? V-I-A-D-O, né? Esse menino é isso, né? Você começa a lançar essas sementes, né, no ouvido do teu filho, ou então do teu adolescente, da tua esposa, do teu marido, né? De parentes próximos... vocês são traste, vocês não prestam, vocês são duas caras, não gosto de vocês, não sei o que e tal. Essas palavras que são ditas, são lançadas, né, elas têm esse potencial arrasador. Né? Às vezes, no momento, causa aquele impacto ali, tem um efeito, mas depois passa. Mas se é algo repetido, algo sistemático, algo que vem ao longo dos anos sendo dito, isso vai cavando essa ferida dentro da pessoa, até chegar ao ponto em que ela própria vai entender que o mundo funciona desse jeito. E que, para ela sobreviver nesse mundo, ela tem que fazer o quê? Chegar com outro e dizer, você não presta, você não vale nada, você é um traste, você é burro, você é isso, você é aquilo outro. Né? É a única forma de expressar afeto que ela sabe. Por incrível que pareça, tem expressão de afeto. Às vezes é afeto mesmo, ela gosta de você. A pessoa gosta de você, mas ela não tem outra forma de se expressar com carinho, com amor, com gratidão, com afeição. Não aprendeu. Ela não aprendeu, ela só sabe dar patada. Ela só sabe dar patada. Ela tem responsabilidade nisso? Lógico que tem. Nenhuma
a gente não pode estar sempre jogando a culpa nos outros daquilo Sim. que a gente faz, né? O que os outros fizeram conosco não é carta branca para a gente também ser mal educado e ser ruim também. Mas aquilo que a gente está vivenciando, está expressando, está demonstrando o quê? Que só foi reflexo de algo que veio antes, né? Que é uma expressão de às vezes é um pai duro, é uma mãe, né, severa demais, é um pai que é um filho que por alguma razão tem alguma dificuldade e que ele na lida dentro de casa, né, no dia a dia, ele só se expressa daquela forma. É um marido que é mais difícil, uma esposa que é mais complicada, parentes que são mais, né, que às vezes é a parentela do lado, né, que é tio, tia, primo, cunhado, irmão, né, sogro, sogra, enfim, tudo isso, né? Então nós temos que entendendo essa palavra aqui de Efésios e lá de Colossenses também, dizer: Senhor, muda meu coração. Fazer essa oração mesmo. Senhor, muda meu coração, para que eu não seja essa pessoa que, como alguns que a gente vê aí fora, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela tinha essa questão do abuso emocional muito forte, porque ela tinha um namorado, e esse namorado fazia mais ou menos o seguinte jogo, né? Ela queria terminar porque era um relacionamento abusivo, mas ele pegava para ela não terminar e continuar presa a ele. Ele dizia: ninguém vai te amar, só quem te ama sou eu. Ninguém vai te amar, ninguém vai gostar de ti, porque você é difícil, você é isso, você é aquilo outro. Aí começava a depreciar. Sim. E dizia: por essas qualidades, nenhum outro homem vai te querer, só eu que te quero. Percebe a malícia, a estratégia maldosa que essa pessoa, a maledicência mesmo por trás. Então, assim, para que eu não me torne essa pessoa desse exemplo que eu estou dando, né? Sim. Se eu sou cristão, se eu sou um servo de Deus, se eu sou alguém que teme ao Senhor, eu tenho que fazer essa oração: Senhor, muda minhas palavras, muda a minha forma de me expressar, muda a forma de eu... que Teu Espírito Santo trabalhe dentro do meu coração para me tornar sempre um novo homem, em Ti, formado em Ti, né, com a estatura de Cristo, com o pensamento de Cristo, e não com o meu velho homem, o meu velho ser, né? Isso vale também para a questão espiritual, né? A gente está falando aqui muito dos membros da igreja, das ovelhas, mas o pastor também está numa posição complicada, porque se ele tiver essa questão do abuso dentro dele, ele vai ser o quê? O abusador espiritual, que vai abusar emocionalmente também, porque o abuso espiritual e o abuso emocional meio que são irmãs gêmeas, né? São primas juntas ali, que convivem uma do lado da outra, né? E se eu não tiver cuidado, eu também posso ser um abusador espiritual, né? Você tem que fazer o que eu mando porque eu sou o pastor. Você tem que fazer isso porque eu sou sua autoridade. Você tem que ser assim porque eu sou o líder do grupo. Porque isso, porque aquilo. Você tem. E a pessoa vai se afogando, se consumindo em uma situação que não é o que a Escritura proporciona para nós. Aí eu lembro aqui de um texto que eu quero ler aqui para vocês, de Ezequiel 34, 21 e 22, diz assim: visto que com um lado e com um ombro dás empurrões, né? Assim, você vai afastando as ovelhas, né? E com os chifres impeliu as fracas até as espalhar de fora, eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Deus falando para os pastores, aqueles que cuidavam do rebanho em Israel, né? Vocês empurram com o ombro, com o lado, né? Vão afastando e vão dando chifrada até que o rebanho se disperse, né? Um exemplo da própria Novo Testamento é aquele lá da terceira carta de João, o Diótrefes, né? Que queria ter a primazia na igreja. Provavelmente, segundo alguns comentaristas, ele era o pastor da igreja. E ele era o péssimo pastor, porque ele queria ter o quê? O domínio da igreja, ele queria controlar a igreja, né? Ao passo que tinha uma outra pessoa, que era o Demétrio, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Ela conta o Demétrio. que João disse que ele era o fiel cristão, né? Ele fazia um contraponto entre os dois. Existia um membro da igreja ali, alguém da liderança que tinha um coração pastoral, mas tinha alguém ali também,
ou possivelmente o próprio pastor da igreja, que tinha o quê? Um sentimento de que eu domino. Por quê? Porque eu sou o pastor, porque eu sou o líder, porque eu sou o presidente do departamento aqui, do ministério. É eu que falo. Sou eu que falo. Né? Então, eu falo e você obedece. Eu falo e você escuta. Né? E você cumpre a minha vontade. Né? E isso acontece dentro da igreja, isso acontece dentro de casa, isso acontece dentro do trabalho. Escola, né? São os desafios. São realidades que a gente tem que estar pedindo. Senhor, não me permita viver isso. Pedir perdão mesmo, confessar. Isso é pecado. Confessa, deixa. Porque Deus vai te restaurar, você vai alcançar misericórdia diante de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Gente, estamos chegando ao fim de mais um ReligaCast. Eu sei que você falou, e tá gostoso, tá mesmo, só que os HDs estouram, irmão, cuidado. Então, Deus abençoe você, vamos aqui já para as considerações finais, já quero agradecer Valéria, Deus abençoe, espero que a sua agenda seja sempre aberta para a gente poder te convidar, estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Valeu, meu pastor Demétrios. Tamo junto. Estar com a gente, sendo esse brotherzão aí. Valéria, suas considerações finais, depois o pastor Demétrios, vamos que vamos. Então, nós estamos concluindo o mês de maio, que faz alusão ao Maio Laranja, que é o mês que fala sobre o combate à violência contra a criança e adolescente, principalmente na questão do abuso. Então, assim, papai, mamãe, todos que estão ouvindo, faça bonito. Vamos cuidar das nossas famílias, principalmente na área espiritual, dar mais atenção, estar próximo daquelas pessoas que a gente ama. E se caso você identificar algum comportamento diferente de alguma criança ou adolescente, tenha uma forma de acolhimento com ela, assim como você gostaria de ser tratado, e diz que sim. E vamos, assim, sendo sal e luz nessa terra para fazer a diferença a todos. Deus abençoe. Amém. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Amém. Bem, eu finalizar aqui com alguma coisa que eu sempre digo quando eu estou aqui, né? Procure os seus pastores, procure sua liderança. Né? Se hoje você está vivendo alguma situação de abuso emocional, de abuso espiritual também, procure a tua liderança, procure aqueles que você acha que podem te ajudar, porque, como eu falei no começo, são situações em que a gente enterra e só expõe, só bota para fora quando a coisa já está bem azedada e você não está suportando mais. Então, não deixa chegar nesse ponto. Se você está sentindo que tem uma situação errada, que você está identificando que está vivendo uma situação que não está dentro daquilo que Deus quer para a sua vida, procure sua liderança, procure seus pastores, procure seus líderes. Se não tiver como chegar, né, pega com alguém o telefone. Você tem um telefone, eu quero ligar, eu quero falar com alguém. Vem na igreja. Vem na igreja, vem aqui no escritório, procura o líder do teu grupo familiar para que ele possa te encaminhar, se for o caso, ele te encaminhar para um pastor. Enfim, tenha uma atitude no sentido de eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda. Amém. Porque o abuso emocional, espiritual, ele é um ciclo. E ele vai se ampliando. É como uma bola de neve que vai crescendo conforme ela vai rolando. Né? Então, se nós pudermos parar essa bola de neve logo no começo, ou não deixar ela rolar mais ainda, né, vai ser proveitoso não só para a pessoa, mas para todas aquelas que cercam aquela pessoa que está fragilizada, que está traumatizada. Gente, valeu. Deus abençoe. Valeu você. E já fica ligado, junho tá aí, mês dos namorados. Vamos falar sobre relacionamento. Então fica ligado, a série de junho vai ser topzera das galáxias. Você, adolescente, você tem que participar, mano. Porque eu vou pegar no seu pé. Tá pensando o quê? Já quer namorar, não trabalha, não passou na faculdade, não tem nem condição de casar daqui a 2, 3 anos? Então, vigia, se liga, hein? Pastor tá on. Deus abençoe você. Valeu, papai e mamãe. E galera do One Piece, tão com medinho, né? Voltou a produzir. ReligaCast vai derrubar vocês. Vamos ter mais de 1000 episódios em nome de Jesus. Deus abençoe você. Valeu, galera. Quero agradecer o pessoal que está lá no Retiro para 2024, nos Passos do Mestre nessa noite. Estão lá na alegria, na bênção. Deus abençoe você e valeu você que está com a gente. Enviou o seu filho para o Retirupa. Deus abençoe e se prepara para a temporada de férias 2025. Já vamos correr. Calma, vamos começar. Vai abrir as inscrições mais para frente. Deus abençoe. #junho, estamos aí. Vamos que vamos. Valeu!